Bom, já estamos avisados de que tem coisas de política, né? Mas peça aí a compreensão pra, né? Não ter uma segunda guerra aqui no chat, né? Nos comentários, né? Que depois vai pro YouTube. Eu não sei definir o pica-pau do quadro em branco. Embora. Esses dias eu tava indo no posto pegar um Wi-Fi e quando Provavelmente meu primeiro vídeo desse canal aqui que eu assisto. cheguei lá despretensiosamente, eu acabei assistindo um episódio aleatório de Pica-Pau. Pera aí. Não é esse Pica-Pau. Esse Pica-Pau. Eu fiquei igualmente impressionado e aterrorizado com o que eu tinha visto. Mas Eu ainda não é o precisava saber Biruta, mais né? sobre. Minha primeira atitude foi perguntar no nosso grupo de apoiadores se alguém tinha algo de relevante pra falar sobre Pica-Pau. Eu até costumo fazer isso bastante, e ali mesmo a conversa já rendeu. Caralho, os textão. Então eu chamei o Otávio, e depois o John, e depois o Leonardo, e o ponto em comum entre o que eles tinham pra dizer, menos o Leonardo só tá aqui porque eu quero divulgar o canal dele mesmo, era o fato de que o personagem, nos desenhos mais antigos, era um tanto quanto agressivo, digamos assim. E de fato, aquele era um episódio pesado, em vários sentidos. Uma das coisas que o Otávio me falou, por exemplo, Esse é o Biruta. é que o Pica-Pau é essencialmente um trickster, um arquétipo, o arquétipo do brincalhão. Transgressor e pregador de peças, o trickster atua como um agente provocador do caos e da incerteza, oferecendo novas possibilidades à medida que perturba aquilo que até então é rígido e cristalizado, e enraizando normas estabelecidas na medida em que expõe a desordem da ausência dessas regras. Seja para fins civilizatórios ou porque simplesmente quis pregar uma peça, o trickster se define exatamente em sua ambiguidade, como um conflito humano primordial. O lance é que o Pica-Pau foi mudando ao longo dos anos para um personagem mais herói, o trickster que compensa, que faz a sacanagem e se dá bem. Mas como o John comentou comigo, apesar desse episódio consideravelmente atualizar o visual do Pica-Pau para algo bem mais acessível em relação aos curtas anteriores, aqueles ainda eram os anos 40 e muita coisa ali era reflexo da mentalidade da época. Inclusive, se vocês procurarem pelo desenho mais racista de todos os tempos em inglês aqui no YouTube, o resultado é uma animação do começo dos anos 40, quase contemporânea à criação do Pica-Pau, cheia de estereótipos repulsivos que o Jay-Z até parodiou em um de seus últimos lançamentos. A gente chega a ter medo de pensar em que representação bizarra poderia aparecer se aquela barbearia tivesse mais algum cliente no desenho. Mas vamos focar no que eu de fato assisti nesse episódio chamado O Barbeiro de Sevilha. O episódio começa até de um jeito bem inofensivo, com o Pica-Pau chegando na barbearia e dando uma olhada na vitrine. Ele acha interessante, rola algumas piadinhas com cortes datados já na época, mas nada que o faça entrar ali até que... Seja patriota, faça o corte da vitória. Tá, vamos parar um pouquinho aqui. Ai, Esse que foi o é primeiro um V momento de vitória. que eu fiquei, o que diabos tá acontecendo nesse desenho? Mas aí eu lembrei que essas propagandas eram super comuns em produtos de massa americanos durante a Segunda Guerra, tipo os famosos casos de racismo em quadrinhos do Super-Homem e do Capitão América contra japoneses que eram do bloco inimigo, do eixo, junto com a Alemanha e a Itália. O próprio Pica-Pau surgiu durante a Segunda Guerra Mundial, e não é como se ele fosse tão diferente desses dois personagens no que diz respeito a carregar as cores da bandeira americana. Então, a gente segue Verdade, o episódio com né? o Pica-Pau entrando na barbearia em uma série Ele de é vermelho, azul e branco, rapaz. Bem E interessante. amarelinho também, né? Das estrelinhas. Não, mentira. Então, a gente- Não, as estrelas é branca, né? É, tô ficando louca, tô ficando louca. A gente segue o episódio com o Pica-Pau entrando na barbearia em uma série de gags bem interessantes. Ele é completamente temperamental, sentado, esperando ser atendido, até que ele vê a mensagem do barbeiro na cadeira ao lado, avisando que ele saiu pra fazer exercícios físicos. A resposta do Pica-Pau é curiosa. Back soon. That's what he thinks. Sabe, aqui eu não tinha tanta certeza do comentário que o desenho queria fazer, mas a Segunda Guerra mobilizou muitos homens a se alistarem, e uma fatia considerável dos empregos americanos se viu carente de mão de obra. Foi um período, inclusive, onde as mulheres conquistaram bastante espaço tomando protagonismo de atividades que antes não lhes eram permitidas. Não seria surpresa se o que o Pica-Pau disse sobre o fato de que talvez o barbeiro não volte tão logo assim Ele foi fosse pra uma piada guerra. com o fato dele ter ido pra guerra. É, maldoso, eu sei, mas vocês vão entender o que eu tô querendo dizer mais pra frente no episódio. Aí tem uma piadinha rápida com o fato dele poder cortar o próprio cabelo, já que... I cut my own teeth. Referência aos pássaros surrealmente com dentes humanos, que são super comuns em desenhos animados, mais uma referenciazinha aqui e ali, e então... chega o primeiro cliente. Essa representação do que obviamente é um nativo americano é o primeiro grande problema do desenho.
A abordagem racista, com o personagem falando tudo errado, usando frases estereotipadas e sendo agredido de todas as formas possíveis pelo Pica-Pau, é assustadora até pensando em épocas onde os desenhos tinham menos sensibilidade social do que hoje em dia. Então essa imagem gigante que aparece às costas dos Estados Unidos é agredida, civilizada, industrializada, tem sua cultura diminuída até ser quase apagada, para depois ser usada para vender produtos tradicionais da nação, tudo resumido simbolicamente em uma grande humilhação no barbeiro. Aliás, existe uma relação apropriatória bem estreita dos Estados Unidos com os nativos no que diz respeito ao tabaco, como indústria mesmo, outra hiperpotencializada durante a Segunda Guerra. O ponto é que hoje a gente tem essa grande pérola animada para poder olhar e dizer, nossa, é verdade, o colonialismo acabou com os índios, mas pense no quanto transformar isso em piada na época, sem exatamente a certeza de um olhar crítico, normalizava essa agressão cultural. Era uma época onde o nacionalismo nos Estados Unidos era mais forte do que nunca. Quer dizer, eu já não tenho mais tanta certeza. Mas vender esse discurso de ódio não só era perigoso socialmente, como também era hipócrita. Vamos aos dados. Durante a história americana, a história militar americana, foram vários nativos que participaram do exército. Seja em tempos de paz ou de guerra, chega a ser de má fé ignorar todo o legado dessas pessoas, até mesmo nesse sentido. Falando precisamente da Segunda Guerra, foram em torno de 25 mil nativos participando ativamente de funções militares. Isso representava mais de 1/3 dos homens nativos americanos entre 18 e 50 anos, chegando a corresponder a 70% de algumas tribos. Cara, mas isso é muito louco, né? Tipo assim. Se parar pra pensar, né? Mandar os índios pra guerra, né? Tipo, eles moram lá nos Estados Unidos, mas não exatamente eles dependem do presidente, não necessariamente eles querem defender os Estados Unidos, que é os Estados Unidos. Sei lá, cara. Mas é louco, né? Tipo, você botar os índios pra te defender, sendo que eles estão lá na aldeiazinha deles, nem usam energia elétrica, sei lá. É que eu não, sinceramente, não sei nada dos índios americanos. Não sei se eles são que nem os nossos índios, que... Bom, se bem que eu ia falar, né, os nossos índios que vivem sem energia elétrica, que fazem rituais e tal, mas eu já vi vídeo de índio com iPhone, né? Então, não sei, eu não sei nada. Nossa, tô falando muita merda, na real, não sei, vou ser cancelada. Mas é estranho, não é? Sei lá, botar os índios pra defender o país, que é deles, mas... Eles não serviam em unidades segregadas. Que não defende as mesmas coisas que eles, tá ligado? Os nativos americanos entre 18 e 50 anos, chegando a corresponder a 70% de algumas tribos. E, diferente dos afro-americanos, eles não serviam em unidades segregadas, apesar de toda a história de genocídio indígena nos Estados Unidos. Na verdade, de alguma forma, essa inclusão também fazia parte de um processo civilizatório oportunista e de uma tendência social pelo menos problemática, o que nos leva ao próximo cliente. Esse cara, com a barba por fazer, com um jeitão meio duro, chega e fala: I want you for to give me the whole works, Figaro. Essa frase aqui, dita por um barbeiro, seria como pedir, em tradução livre, um serviço completo. Cabelo, barba, tudo. Mas traduzindo literalmente, ela também significa algo como: eu quero que você me dê todos os trabalhos. Então, mais um pouco de contexto histórico. Ah, esse pau Considerando que imigrante. esse cara é italiano, levando em conta o sotaque e os trejeitos estereotipados, então é importante saber que lá pela segunda metade do século XIX, a Itália passava por um período de mudança nas relações de mercado no geral e um monte de trabalhador estava disposto a abandonar a terra natal atrás de oportunidade. Isso porque os pequenos proprietários e produtores vinham tendo dificuldade de disputar espaço com a crescente concentração de terra dos grandes proprietários, que enchiam o mercado de preços mais baratos. Esses trabalhadores se proletarizaram, se tornando uma mão de obra barata que via na promessa do sonho americano, por exemplo, uma oportunidade de viver em condições melhores e mais dignas. Esse processo de migração aconteceu aqui para o Brasil também, mas óbvio que não foi bem assim. De maioria camponesa, alguns analfabetos, esses trabalhadores se tornaram vítimas de preconceito, de trabalhos pouco remunerados que fizeram eles se aglomerarem em bairros pobres nas periferias da cidade. Mas uma indústria crescente como a norte-americana, que não tinha mais a escravidão para sustentar o país, não só precisava de mão de obra barata para explorar, como tinha todo um plano de embranquecimento da população com esses imigrantes europeus. Aquele processo civilizatório distorcido que eu falei antes em busca do rosto americano ideal. Em 1944, com uma boa fatia do americano médio alistado para servir na guerra, a valorização desses trabalhadores marginalizados com certeza era uma pauta importante. Mas um estereótipo completamente contextualizado. E o Pica-Pau tenta matar esse cara.
Só que ele faz isso num dos momentos mais incríveis e geniais, não só desse curta, mas provavelmente da história do Pica-Pau. E é quando o título do episódio finalmente faz sentido, já que todas as tentativas de fatiar o cliente são executadas ao embalo de um trecho da ópera O Barbeiro de Sevilha, cantados por ele próprio. Nossa, eu A lembro movimentação é disso. fluida, inventiva, as expressões são maravilhosas e apesar da moral completamente problemática dessa sequência, ela é incrível no que diz respeito à animação, ritmo e som. Esse Pica-Pau completamente errado é sim uma das coisas mais icônicas que eu já vi em um desenho desse tipo. E veio antes até da versão dos Looney Tunes do Barbeiro de Sevilha, que é de 1950, mas a influência do uso de ópera foi se tornando cada vez mais forte até culminar no que, essa sim, eu considero a melhor coisa já feita em um desenho, What's Opera Doc, do Chuck Jones. Enfim, definitivamente, esse episódio que eu acabei vendo no posto é um desenho importante. Seja pela parte técnica ou pelo recorte social, é importante. Na verdade, ele acaba se dando mal, e pelo desenho perceber tanto essas nuances da sociedade americana, e o Pica-Pau realmente não é o personagem mais aprovável do mundo, eu não sei bem dizer se ele não tinha uma pitada de crítica no final das contas. Uma sátira, problemática e distorcida, de uma nação problemática. E eu era criança e cantei Fígaro Fi, Fígaro Fá com o Pica-Pau. E distorcida, que só funciona plenamente como sátira com devido distanciamento histórico. Na época, provavelmente, mais reafirmou valores em pessoas podadas de senso crítico e empatia social do que fez o mundo olhar para eles. E isso é cíclico na história. Populações inteiras cegas a agressões e preconceitos mascarados no mais puro e simples espírito patriota nacionalista, que não respeita suas raízes e nem suas relações históricas. Às vezes, de tão retrógrado e simplório que um discurso consegue ser, parece piada. Uma piada saída de um desenho dos anos 40. Quem dera todos fossem piada. Quem dera fosse. Rapaziada, agora meus vídeos mais estamos um pouquinho mais informados aí do que era o Pica-Pau de verdade. Parix, muito obrigada pela raid, sejam bem-vindos. Nossa, eu jurava que tu tava assistindo Pica-Pau mesmo, não, era um vídeo sobre o que o Pica-Pau trazia aqui, sabe? Tipo assim, que eu nunca ia reparar que quando eu era criança eu assistia, acho que na Record, nossa, eu passava na Record, velho. Eu, né? Se eu não assistisse esse vídeo, eu nunca ia saber que tinha a ver com isso, tá ligado? Obrigada pelo sub. Ai, deixa eu botar o somzinho aqui, peraí. Ai, será que vai dar tempo? Peraí. Muito obrigado, Nixie, pelos 19 meses de sub. Tamo junto demais. Muito obrigado pela raid também. Caso alguém aqui não conheça a Nixie, recomendo conhecê-la, entendeu? Muita gente fina, sigam o canal dela aí. Vai ter um coraçãozinho ali pra apertar. Ai, tava atrasado, né, esses trecos aqui. Nossa, vai demorar então. Deixa quieto. Sigam ela aí, rapaziada. Não vi a explicação, mas sempre gostei de Pica-Pau. Ai, olha, eu vou te mandar o link e depois assiste esse vídeo aqui. Ou quando eu postar no YouTube, você assiste a minha reação, entendeu? Só que até eu postar no YouTube talvez demore um pouquinho. Mas eu achei muito foda. Cara, e pior que o Pica-Pau, ele sempre dava até pra perceber alguma coisa, né? Que sempre tinha índio. Eu lembro bem de um episódio de Pica-Pau que o cara lá, ele quer casar com a Índia, que ela é muito linda, só que ela tá usando um negócio aqui, até que tira o negócio da cara dela, ele sai correndo. Nem lembro se era uma Índia mesmo, acho que era. Tamo junto, Nixie, obrigada pela raid, bom descanso pra você. Mal conheci esse canal aqui, mas já gostei pacas. Eu lembro de um EP assim, véi. Só que, é difícil porque eu via tudo quando eu era muito novinha, é difícil lembrar essas coisas. Mas essa parte aqui do Fígaro Fi, Fígaro Fá, eu lembro bem, Era uma egípcia, acho que era, né? Acho que não era índio, não. Verdade, eu não sei, mas eu lembro disso aí. Também é uma problemática, né? De você casar, querer muito conquistar a mulher, né? Aquela que tinha o rosto feio, tem os dois, tanto na Índia quanto egípcia.
árabe, sei lá. Você querer conquistar a mulher, casar às cegas, né? E depois não ser bem aquilo que você está pensando. Estava ali na nossa cara e a gente só não percebia porque era muito jovenzinho. Mas né, vou postar esse vídeo depois lá no meu canal. Então quem já está vendo lá no canal do Katia Flávia Lives, deixa o like, se inscreve e comenta qualquer coisa aí, entendeu? Que nem eu vou fazer agora. Brabo! Pra ajudar a engajar e o vídeo chegar mais longe.